Oi, pessoal. Tô fazendo essa transmissão ao vivo. Não sei se alguém vai se juntar a ela, porque o meu canal não é muito grande, né? Não tenho muitos vídeos postados. Recém comecei o canal. Mas eu decidi fazer esse vídeo para vocês me conhecerem melhor, porque vocês só veem os vídeos que eu posto, veem os tutoriais, veem os vídeos aleatórios que eu posto, eu fazendo quedas e coisas desse tipo. Mas vocês não me conhecem mais profundamente enquanto pessoa, então eu quero criar uma comunidade aqui no YouTube em que eu possa dialogar com vocês, em que vocês possam entrar e conversar comigo. Porque eu acho que o YouTube é uma plataforma muito unilateral, né? Eu posto os vídeos, vocês assistem e é isso, basicamente. Então, inicialmente eu quero convidar vocês a se juntarem a essa comunidade do YouTube que eu tô criando aqui. Eu sei que a única forma que vocês têm de dialogar comigo é através dos comentários, então eu convido vocês a comentar, dizer se vocês estão gostando dos vídeos, dizer se vocês não estão gostando dos vídeos, dizer o que vocês querem ver aqui no canal, o que vocês têm dúvidas, o que vocês querem aprender, porque... Bom, vamos começar dizendo que eu trabalho com artes circenses há 8 anos. Eu comecei nas artes circenses em 2016. E quando eu comecei, eu não tinha experiência nenhuma em nenhum esporte. Eu era uma pessoa completamente sedentária. E foi com as artes circenses que eu me introduzi no mundo dos esportes. Foi com as artes circenses que eu me introduzi no mundo das artes. E hoje em dia eu faço, além das artes circenses, eu faço aulas de dança também, e eu sinto que as aulas de dança, elas me ajudam com a minha forma no tecido, na lira, me ajudam a ter mais artisticidade no tecido e na lira, e eu acho importante dizer isso, que quando eu comecei eu não tinha nada de flexibilidade, eu não tinha nada de força, eu demorei muitas aulas para conseguir subir no tecido, e eu demorei muitos anos para desenvolver a flexibilidade que eu tenho hoje em dia, e eu acho que é importante eu começar dizendo isso, que eu comecei há 8 anos atrás, e eu venho estudando circo, e eu venho estudando flexibilidade desde então, para poder ensinar melhor e passar melhor as coisas que eu sei, principalmente quando a gente fala de flexibilidade, né, porque o treino de flexibilidade ele é uma coisa que pode levar a lesões, então eu estudei bastante isso para poder passar treinos de flexibilidade que são seguros e que são importantes para a saúde do corpo no geral, porque eu odiaria saber que alguém se lesionou fazendo um treino que eu passei, porque eu sou uma pessoa que, quando eu comecei com meus treinos de flexibilidade, por má orientação, eu tenho 2 tendões rompidos no quadril agora, e tendão, ele é uma coisa que ele não recupera, né, porque se você lesiona um músculo, ele recupera em questão de 3 ou 4 meses, se você fizer a recuperação necessária, os treinos de força necessários. Mas o tendão, como ele tem uma parte muscular e ele tem uma parte neuronal, a parte muscular recupera, mas a parte neuronal não recupera, né, porque é um neurônio, e neurônio não recupera. Então, eu acho bem importante
passar treinos de flexibilidade seguros para as pessoas. E não só treinos de flexibilidade, né, mas no tecido também, no tecido e na lira, porque, falando um pouco já sobre questão de segurança, é muito comum as pessoas, quando a gente não tem força ainda, a gente cair da lira. Então, eu sempre oriento as pessoas a ter um colchão embaixo quando elas treinam lira. Quando a gente treina tecido, o problema é o oposto, né? É muito difícil a gente cair do tecido, porque o tecido são várias amarrações e etc. Mas o mais comum e que acontece bastante é a gente ficar amarrado no tecido e não conseguir se desamarrar. Então, acho importante orientar as pessoas também a fazerem as figuras baixo no início, para se ficarem amarradas, poderem botar o pé no chão e se desamarrar, ou fazer o tecido com alguém junto, para a pessoa poder vir e desamarrar a gente se a gente fazer uma amarração e se dar um nó e não conseguir soltar, porque o tecido e a lira envolvem muita força, né? E a força, ela acaba eventualmente. E se a gente ficar preso, às vezes a gente não tem força para se soltar, né? Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante salientar. E eu sei que esse vídeo é para vocês me conhecerem melhor, mas eu acho importante começar com esses disclaimers, porque eu sou professora, agora falando sobre mim, eu sou professora de flexibilidade, eu sou professora de tecido acrobático e de lira. Eu dou aula de tecido de aéreos no geral há 4 anos já. Eu dei aula em vários lugares, vários lugares não, mas eu dei aula em outros lugares que não eram meus. E agora eu tenho um estúdio, que é o meu estúdio, que eu criei, e eu dou aula nele. Então, eu já dou aula de tecido, lira, aéreos no geral, há 4 anos. E eu acho importante a gente ter esses cuidados no tecido, na lira, porque é um esporte, e como qualquer esporte, a gente tem o risco de se machucar, né? Então, especialmente falando em aéreos, que a gente brinca com altura, né? Então, eu acho muito importante salientar essas questões de segurança mesmo nos aéreos. E, bom, falando sobre mim, então, eu comecei tecido, lira, tudo do zero mesmo, não tinha nada de força, não conseguia subir no tecido, não conseguia abrir um espacate, nem para salvar minha vida. E eu venho estudando, então, tecido, lira e flexibilidade há mais ou menos uns 6 anos, para poder passar treinos seguros para os meus alunos e minhas alunas, e para poder passar um treino que seja divertido ao mesmo tempo. E por isso eu me aprofundei na dança também, porque a dança, ela coloca esse elemento de ludicidade na coisa, e eu acho esse elemento de ludicidade muito importante no tecido acrobático, na lira. Quando eu estou dando as minhas aulas, eu acho que sempre tem que ter esses 3 aspectos, né? O aspecto de esporte, de força. Então, tem que ter esse treino físico. Para você conseguir evoluir, você tem que fazer treino físico. E para você conseguir evoluir na lira e no tecido enquanto artista, você performer, você tem que também colocar esse elemento de estética. E a dança, ela coloca esse elemento estético na coisa, melhorando a nossa forma, cuidando pra gente
cuidando da forma das mãos, cuidando da forma dos pés, mantendo as pernas esticadas, sabendo como se movimentar de uma forma mais graciosa, se é esse o seu objetivo, agressiva, se é esse o seu objetivo. Tudo no tecido e na lira é uma performance, então você escolhe que tipo de performance você vai fazer, né? E eu acho que as artes, no geral, nos ajudam a criar um número de tecido que é ou mais gracioso, ou mais agressivo, ou mais trash, o estilo artístico que você escolhe, né? E eu gosto de passar isso para os meus alunos, para as minhas alunas. Então, bom, eu tenho meu próprio estúdio agora, o que é ótimo, e eu estou me dedicando bastante a isso agora, porque eu acho que uma coisa que vocês não sabem sobre mim é que eu não sou das artes originalmente. Eu fiz bacharelado, mestrado e eu estou acabando meu doutorado agora em filosofia. Sim, filosofia. E por causa do doutorado, do mestrado, de tudo isso, eu não tinha tempo de me dedicar completamente às artes circenses, nem à dança. E por causa disso, eu tive empregos em que eu ensinava tecido, lira, tecido principalmente, né, porque lira é mais caro da gente comprar e mais difícil de conseguir. Então, eu ensinava principalmente tecido. Mas eu não tinha tempo de me dedicar realmente a isso. Então, eu tinha vários perfis do Instagram em que eu postava conteúdo em relação a tecido, em relação a coisa, em relação à flexibilidade. Eu já tive outros perfis do YouTube também, outros canais do YouTube, em que eu postava vídeos de tecido e de flexibilidade, mas eu não tinha tempo de me dedicar a eles por causa do doutorado e do mestrado. Nem lembro quando foram esses outros canais, então eu não lembro nem em que época da minha vida eu estava em relação à universidade. Mas agora eu estou terminando o meu doutorado, então falta só, eu já defendi a minha tese, falta só entregar a versão final da tese, e depois que eu entregar essa versão final, vou poder dedicar 100% ao meu estúdio de circo. Começou a chover. 100% ao meu estúdio de circo, 100% o canal do YouTube que eu estou criando agora. Então, que eu comecei agora e que eu não faço ideia de como que esse canal já tem 1.000 inscritos, porque honestamente eu não consigo ver por que vocês acham as coisas que eu posto tão interessantes, mas eu agradeço de coração, obviamente, sou muito grata que vocês tenham interesse nas coisas que eu posto, e eu queria justamente que esse canal fosse mais interativo, então, né, porque agora que eu vou me dedicar completamente a ele, eu quero que vocês possam vir e me dizer o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver aqui nesse canal. Me digam se vocês querem ver mais lives, me digam se vocês querem ver mais tutoriais, me digam se vocês querem ver mais vídeos de coreografias e coisas tais como eu tenho postado para coreografias para música e etc. Porque eu quero que vocês gostem do conteúdo que eu posto, né? Eu quero que vocês possam usufruir do conteúdo que eu posto, porque
enquanto professora, para mim, isso é muito importante, que vocês possam aprender com o que eu estou passando, que vocês possam evoluir com o que eu estou passando, e também porque, enquanto artista, eu quero que vocês gostem do material que eu produzo, porque e se vocês não gostarem também tá tudo bem, né, obviamente, porque a questão é que eu gosto de criar sequências, eu gosto de criar coreografias, eu gosto de criar materiais, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, para mim é um grande prazer, obviamente, mas se vocês quiserem ver mais tutoriais, mais coisas desse tipo também, mais aulas, que eu tenho 2 aulas postadas, uma de 1 hora e uma de meia hora. E se vocês querem ver mais aulas completas, assim, longas, que vocês possam seguir juntos, comentem, digam, me deem esse feedback, porque eu quero que eu quero que esse canal seja uma comunidade interativa, eu quero que vocês possam participar ativamente dele. Então, para mim, isso é algo que é essencial aqui do YouTube, né? Esse feedback de quem tá vendo, esse feedback de quem tá inscrito, se vocês estão contentes ou descontentes com o canal. Então, eu acho que era isso. Falei um pouco sobre mim, falei sobre coisas aleatórias, perdi o rumo da conversa, mas se vocês gostarem de vídeos assim também, que eu tô aqui entrando e conversando e falando o que me dá na telha, me falem, porque se vocês não gostarem, me falem também. E eu acho que era isso, gente. Vocês já descobriram bastante coisa sobre mim. Eu acho que eu falei as coisas relevantes sobre mim. E eu acho que podemos encerrar esse vídeo por aqui.